Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Você achou que você ia sair daqui sem ouvir a Bíblia? Marcos capítulo 7. Obrigada. Marcos 7, eu quero o verso 31. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor para nós essa noite. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então, lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-se-lhe dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, ergueu os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui reunidos nessa noite para te louvar, te agradecer, adorar o teu santo nome. Mas também para ouvir falar de ti. Ministra os nossos corações essa noite. Vai no oculto, no escondido, no profundo. Visita-nos para a glória do teu nome. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, Senhor, toma esse altar que é teu de honra e direito e ministra aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? É dele a honra, a glória e o louvor para sempre, todos os dias. Aleluia. A Bíblia conta para nós que Jesus, para executar o propósito do Pai, se deslocou por dentro da nação de Israel muitas vezes. Para que a pregação do reino acontecesse, ele não se restringiu a ficar nem em Nazaré, que era a sua cidade de criação, nem em Cafarnaum, que era a cidade onde ele decidiu morar. Ele decide morar na casa do apóstolo Pedro, na cidade de Cafarnaum, pela proximidade que Cafarnaum tinha com o mar da Galileia. E naquela época, a travessia do mar da Galileia era uma da grande força de transporte. Então, morando perto do mar da Galileia e sendo amigo do dono dos barcos, facilitou muito, não facilitou? Facilitou muito, porque a Bíblia diz que ele entrava no barco do Pedro e eles trocavam de margem, e quando eles trocavam de margem, eles alcançavam outras cidades. Jesus então decide ir para um lado, leste do mar da Galileia, onde ficavam as cidades gentílicas, as cidades dos gentios que estavam de fora do governo judeu, cidades baseadas em cidades greco-romanas, que a Bíblia chama de Decápolis. Você leu aí, Decápolis significa 10 cidades, eram 10 pequenas cidades que ficavam ao redor do mar da Galileia, que estavam debaixo do governo greco-romano. Um povo idólatra, um povo gentil, um povo que não conhecia a verdade das Escrituras. Você está aí? Então, a Bíblia diz que Jesus vem de Tiro e Sidom. E nós temos algumas referências importantes a respeito de Tiro e Sidom. A Bíblia fala para nós que foi nas proximidades de Tiro e Sidom que aquela mulher fenícia teve um encontro com Jesus. Quantos lembram dessa história? Aquela mulher que se aproxima de Jesus e diz para Jesus: eu preciso de você, ministra comigo, toca na minha vida. Aí Jesus diz: eu não posso, porque eu não posso dar aos cães. Lembra? Lembra da história? Eu não posso dar aos cães aquilo que foi designado aos filhos. Ele não estava chamando ela de cadela, pelo sangue de Jesus. Ele estava dizendo: não foi me permitido dar aos gentios
aquilo que é para ser dado aos filhos. Foi direcionado assim. Aí aquela mulher diz: mas eu me contento em comer das migalhas que caem da mesa. Quantos lembram? Aí ele ficou surpreso com a resposta dela. Aí ele falou assim: a tua fé, mulher, hoje sentenciou um novo período na história da sua vida. Porque ela entende que não era do sangue dela, não era da descendência dela, mas que ela podia ser alcançado se os judeus deixassem algumas coisas para que ela pudesse receber. E Jesus então ali libera o milagre que aquela mulher precisava receber. A Bíblia também fala de Tiro e Sidom, quando Jesus está falando da cidade de Cafarnaum, da quantidade de milagres que aconteceram em Cafarnaum. Quando você for comigo para Israel em nome de Jesus, você vai ver que na entrada da cidade de Cafarnaum tem uma placa escrita em inglês, que está escrito Cidade de Jesus. Cafarnaum, Cidade de Jesus. Por quê, pastora? Porque foi o lugar onde houve maior manifestação de poder e sinais de cura. Foi nas regiões da cidade de Cafarnaum. Aqueles homens experimentaram de tudo. Foi homem que desceu do telhado e foi curado. Lembra da história? Lembra da moeda que foi pescada na boca do peixe? Lembra da cura da sogra? Lembra da cura da filha do centurião? Lembra da experiência? Tudo o que aconteceu na região de Cafarnaum, muitos milagres aconteceram lá. Então é um lugar onde todas aquelas pessoas que moravam naquela região não só presenciaram uma experiência, mas muitas experiências diversificadas de poder e de milagre. Então, tem uma hora que Jesus está falando a respeito da cidade de Cafarnaum, e ele disse assim: ah, Cafarnaum, quem você acha que é? Você acha que você vai se elevar aos céus pela sua experiência? Pelas experiências de milagre que você viveu? Deixa eu te contar um segredo, Cafarnaum. Se Tiro e Sidom, olha o texto aí. Se Tiro e Sidom tivessem passado por essa experiência, eles tinham se convertido de verdade. Eles nunca viveram o que vocês viveram. E mesmo vivendo essa enxurrada de milagre, vocês não decidiram me seguir. Foi a pregação de Jesus para Cafarnaum. Então a referência que nós temos de Tiro e Sidom é que eram uma cidade gentílicas, um povo idólatra, incrédulo na fé da palavra de Deus, buscava os seus caminhos, as suas histórias. Mas Jesus resolve ir para aquele lugar. Acompanhe o que a Bíblia Sagrada diz. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território as 10 cidades greco-romanas que eu falei para você. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Então para um pouquinho, olha para mim. Pastora, a senhora acabou de dizer que eles eram um povo gentio, um povo que não professava a fé dos judeus, não professava a fé no Deus Altíssimo. Pois é, amigo, mas quando Jesus chegou lá, eles enxergaram em Jesus alguém que tinha condições e possibilidade de operar milagres. Eu quero começar pregando para você nessa noite. Você serve a Jesus? Jesus é o Senhor da sua vida? Você duvida do milagre que Ele pode fazer. Mas aquele povo gentio, que não conhecia a verdade, não se opôs à oportunidade de experimentá-lo. Não se opôs à oportunidade de levar o doente até Ele, para que aquele doente vivesse uma vida transformada. O que a senhora quer dizer com isso? Que a gente precisa aprender a valorizar cada milagre que Deus faz em nós. Porque nós somos o povo mais ingrato dessa terra. Nós experimentamos o milagre, nós experimentamos do mover do Espírito, nós experimentamos da graça de Jesus e nos acostumamos com tudo isso. E às vezes precisa ver um povo de longe, um povo incrédulo, ímpio, para demonstrar o quanto a nossa fé está pequena. O quanto a nossa fé não desenvolveu. Lembra do texto da Bíblia Sagrada? Jesus nunca desafiou ninguém a ter a fé pequena. Ele dizia assim: tenham a fé como
um grão de mostarda. Quem lembra do texto? O que Jesus estava dizendo? É a menor das sementes. Tem ali no memorial, depois se você quiser ver. Vai lá ver a semente da mostarda. É a menor semente que existe, mas se torna a maior árvore de Israel. O que Jesus estava dizendo é, não importa o tamanho que começa, tem que terminar grande. Porque na experiência do milagre a gente progride, a gente não regride. Você não pode ter 20 anos de evangelho hoje e crer menos do que você cria quando você chegou. Por quê, pastora? Porque a fé é como um grão de mostarda. Ela começa pequeno, mas ela tem que ir longe. Ela tem que ser crescente. Ela tem que alcançar desafios maiores. Aleluia, aplauda Jesus. Então eles não se opuseram ao desafio de levar o enfermo ao judeu. Alguém que professava uma fé completamente diferente da dele, na expectativa do milagre. Aí olha o que acontece. Lê comigo aí as escrituras. Versículo 33. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com... Ele passou por um processo, 4 tópicos de libertação. 4 tópicos de libertação. Por quê, pastora? Porque a primeira ação de libertação que Jesus fez, lê aí o que está escrito. Versículo 33. Tirando da... O que ele faz? O que Jesus faz? Tira ele do meio. Eles chegam com ele doente. A Bíblia diz que ele era surdo e gago. Por que ele era surdo e gago? Porque a dificuldade da audição prejudicou a fala. Ele não ouve com perfeição. Então ele tem muita dificuldade de falar. Porque ele não consegue. Ele ouve i, a, u, a. E aí como ele soletra isso? Ele não consegue ouvir plenamente. Ele seguia pelo movimento dos lábios que as pessoas fazem. Mas ele não experimentou o som. Ele não alcançou a ouvir. Você está aí? Então, ele se torna gago pela dificuldade de expressar, porque ele não consegue ouvir. Quando eles chegam com esse homem surdo e gago diante de Jesus, Jesus não faz uma só pergunta a ele. Eu não sei qual o fundamento dessa enfermidade. Qual a origem dessa enfermidade? Jesus não perguntou para saber. O primeiro ato de Jesus foi tirá-lo da multidão. Já que vocês trouxeram ele para experimentar do milagre, a primeira coisa que precisa acontecer, ele sair do meio aonde ele está. Por quê, pastora? Porque a multidão era uma multidão gentil. Era uma multidão idólatra. Era uma multidão que não cria nas verdades do Evangelho, das palavras, das Escrituras. Então, a primeira coisa que Jesus faz é libertá-lo do sistema que o aprisionava religiosamente. Ele o liberta de um sistema que o aprisionava para ser mais um na multidão. E Jesus diz, para experimentar algo poderoso e transformador tem que ser aqui, ó, tete a tete. Sai do lugar cômodo que você está. Sai do lugar onde você vê, onde a multidão vai, você vai. Ou o que a multidão faz, você faz. O que a multidão sinaliza, você sinaliza. Para viver a experiência poderosa com Jesus, você tem que sair da multidão, varão. Você tem que sair da multidão. Porque é afastado da multidão que o milagre começa a operar. Por quê, pastora? Porque a minha visão precisa estar nele, só para ele, voltada nele, crendo nele, esperando por ele. Não pode haver distração alguma. Não pode haver nenhum tipo de distração. Porque quando você está na multidão, seu irmão levanta, você olha. Se cai a caneta, você olha. Qualquer barulho você paralisa. Para viver experiências grandiosas tem que ser você e Deus. Então a primeira libertação foi ensinar aquele homem que na multidão não tinha milagre. Na multidão não tinha milagre.
Pastora, mas não é um pouco cruel? Porque a multidão levou ele até Jesus. Verdade. O problema é que tem muita gente que te traz para Jesus, mas é porta do diabo para te tirar dele. Por quê? Porque ainda não tem uma experiência forte e madura o suficiente para aprender a separar as coisas. Então, para você viver coisas grandes, Jesus precisou tirar aquele homem do meio que o contaminava, que o julgava, que o experimentava por muitas vezes. Você está aí? Acompanha comigo. Tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos... Segunda libertação. A primeira, Jesus tira ele da multidão. A segunda, quando está sozinho com ele, Jesus pega o seu dedo e enfia dentro do ouvido daquele homem surdo. Por quê, pastora? Porque existia um impedimento para que o ouvido não ouvisse. Existia alguma coisa que impedia aquele ouvido de ouvir. E a coisa mais importante em Israel é um verbo chamado Shema, que significa ouve. Toda vez que Deus se direcionava ao povo de Israel, Ele dizia, Shema Israel. Ele dizia, ouve Israel, porque sem ouvir é impossível testemunhar. Se não ouvir, é impossível compreender. Se não ouvir, é impossível discernir, crescer, experimentar. Então Jesus identifica que tem um empecilho que impede aquele homem de ouvir. Então ele enfia o dedo dele no ouvido e solta, para que aquele impedimento saísse e ele começasse o processo para ouvir. Deixa eu dizer uma coisa para você na autoridade do nome de Jesus. Não venha apenas buscar a cura, a manifestação física da cura, porque antes da cura chegar, o impedimento tem que sair. Se você não deixar Jesus tirar o impedimento, a cura não vem. Se Jesus não puder ter a oportunidade de tirar o impedimento, você nunca vai conseguir ouvir o que você precisa ouvir. Você nunca vai alcançar o que você precisa alcançar. Por quê, pastora? Porque a fé vem pelo... Se você não ouve. Ou o que é que você ouve? Se você não consegue ouvir a mensagem toda, se você não consegue receber a íntegra da mensagem, você escuta a mensagem picotada. E é tão engraçado às vezes, que eu termino o culto domingo, algumas pessoas vêm falar comigo assim, pastora, fui muito abençoada com a pregação. Aquela hora que a senhora falou assim, eu digo assim, eu falei isso? Porque nem sempre o que eu falo você escuta. Quando eu estou manifestando, pregando, a sua cabeça está funcionando, ó. Independente da forma como eu falo ou o que eu falo, você interpreta de um jeito que serve para você ou serve para alguma ação do seu dia. Mas essas palavras não necessariamente saíram da minha boca. Não foi exatamente o que eu disse. O que a senhora quer dizer com isso? Você tem um ouvido bom. Amém? Imagina quem não tem. O que é que essa pessoa escuta? O que é que essa pessoa ouve? O que é que ela retém daquilo que entra pelo ouvido dela? Você está me alcançando? Então, a primeira libertação foi tirá-lo da multidão. A segunda foi tirar o empecilho, a trava que impedia aquele homem de ouvir. Porque sem ouvir, amigo, nós não vamos a lugar nenhum. Se a fé vem pelo ouvir, como você se move em Deus? Como que você se move a favor daquilo que Deus tem para a sua vida? Como que você se move a favor daquilo que Deus está construindo para você, se você não tem ouvidos para ouvir? É por isso que toda vez que Jesus ia trazer uma revelação profunda, Ele dizia, quem tem ouvidos para ouvir, ouça! Porque o impedimento tem que sair para a verdade chegar inteira, para a verdade chegar completa, para você entender o princípio, o meio e o fim do propósito. Tem que sair o impedimento. Aí a cena.
Se eu orar alguém enfiando o dedo no ouvido, você não sai por aí espalhando que a pastora é herege, não. Porque Jesus fez isso, amém? Jesus fez. Ó, botou o dedo lá. Pá! Tirou o dedo. Acabou por aí? Acabou por aí? Leia aí o que a Bíblia diz. E lhe tocou com... Jesus faz. Põe a língua para fora. A língua para fora. Porque observa a Bíblia. O impedimento saiu, mas ele não estava ouvindo ainda. O que travava o ouvir saiu, mas o milagre ainda não tinha acontecido. Leia a Escritura. Então Jesus fala para ele, e ele põe a língua para fora. Aí Jesus faz assim, na língua dele. E vai lá e mete o dedão. Na língua do gago. Por que Jesus faz isso? Ele repete o mesmo procedimento que ele fez com o cego. Com o cego de Betsaida. Ele tira o cego do meio, leva o cego para o canto, e aí o que ele faz? Ele abaixa, ele pega o quê? Lama do chão, terra, ele cospe, lembra da história? Faz lama, e aí então passa nos olhos daquele cego, e aí ele passa a ter a experiência, ele diz, e aí, tá vendo? Aí o que ele responde para Jesus? Vejo homens como árvores. Por quê? Porque o impedimento da visão saiu, mas a perfeição não chegou ainda. Aí Jesus vai e põe a mão de novo e diz, lava-te agora no tanque. Aí a visão abre, fica perfeita. Ele faz exatamente a mesma coisa que fez com o cego. Ele cospe e põe a saliva. Por que Jesus faz isso? Porque a saliva é um dos pontos onde eu consigo descobrir toda a sua história e quem é você. É no cabelo. Fica ligado, né, varão? No cabelo e na saliva. Você encontra DNA. Tudo o que precisa saber de você. De onde veio a cor dos seus olhos, a forma do seu cabelo, a cor da sua pele, a sua altura. Está descrito no DNA. E ele não tira do DNA humano, ele tira dele. Ele tira da essência dele, de quem ele é. E ele diz, o impedimento que travava de você ouvir saiu, mas agora, para que você seja testemunha de mim, para que a sua boca testemunhe tudo aquilo que o seu ouvido ouvir, você precisa passar pela libertação que tem parte comigo, que tem parte com a minha verdade, com quem eu sou. Aí ele cospe, põe na língua do gago, e aí fica, imagina a cena, né? Se é difícil para os crentes de hoje entender uma bagaceira dessa, imagina. Há mais de 2000 anos atrás. Acompanhe as escrituras sagradas. Versículo 34. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer? Então, olha aí. Primeiro passo da libertação, tirou ele da multidão. Segundo passo da libertação, tirou o impedimento do ouvido. Deixa eu dizer uma coisa para você na autoridade do nome de Jesus. Às vezes o seu líder, seu pastor, aquele que está te discipulando, está dizendo para você, cuidado com o que você ouve. Ele está te ensinando a tirar o impedimento. Porque às vezes você está ouvindo o que não é para ouvir e está deixando de ouvir o que é para ouvir. O teu ouvido está tampado para ouvir aquilo que Deus quer que você ouça. Mas você está ouvindo o que não é para ouvir. Aí Jesus tira o impedimento do ouvido. Aí depois vem e tira o impedimento da língua.
com a saliva dele mesmo, liberta o falar, porque entende de uma vez por todas, amigo, ninguém testemunha aquilo que não ouviu, aquilo que não experimentou, aquilo que não viveu. Por isso primeiro ele liberta o ouvido, depois a boca, porque até com Jesus é assim, a gente precisa aprender a ouvir mais e falar menos. O ouvir vem primeiro do que o falar. Se ele quisesse que aquele homem fosse liberto da boca, ele cuspiria primeiro, mas ele primeiro tira o tampão do ouvido, porque sábio é aquele que ouve, sábio é aquele que experimenta pelo ouvido, pela onde a fé é alimentada. Ele ouve primeiro para falar depois. Depois que a língua é destravada, ele tira o impedimento dele falar. Jesus tira o impedimento dele testemunhar. Aí olha o que Jesus faz. Erguendo os olhos ao céu, suspirou. Ele olha para os céus e faz. E aí ele dá uma palavra. Ele diz: Efatá, que quer dizer? Então raciocina comigo em nome de Jesus. Você é uma pessoa inteligente, eu creio nisso. Para que ele ia dizer, abre se não tivesse aberto? Para que ele ia dizer, abre-te, se ele já estava vendo ou ouvindo? Ouvindo e falando. Para que ele ia declarar? É porque não estava aberto ainda. Você alcançou? Não estava aberto ainda. O impedimento saiu, mas o milagre não tinha acontecido. Rebacanarabachai. Entende em nome de Jesus, amigo. Para você experimentar aquilo que Deus precisa fazer na sua vida, deixa Ele tirar o impedimento. Deixa o impedimento sair, para depois Ele dar a palavra de ordem do milagre acontecer. Ele levanta os olhos aos céus e diz, Efatá. Aí a Bíblia diz, acompanhem comigo, versículo 35, abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçada. Então o milagre não aconteceu antes. Quando ele enfiou o dedo no ouvido, quando ele cuspiu na língua dele, o milagre só aconteceu depois que ele liberou a palavra. O que a senhora quer dizer? Que você precisa ter o ouvido preparado para ouvir a palavra que te liberta. O empecilho que rouba a palavra que te liberta precisa sair. Precisa sair. Porque quando ele levanta os olhos aos céus, ele declara, Efatá, naquele momento, abriu-se, abriu a língua e abriu o ouvido. O embaraço tinha saído e agora ele estava vivendo a experiência do milagre. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer, amigo, na autoridade do nome de Jesus, não venha buscar o Senhor para experimentar um Efatá, se antes você não deixou Ele tirar o empecilho. As duas coisas andam juntas. O processo de libertação é um só. Não acha que Deus vai sair por aí abrindo portas para você. Se tem empecilho no teu ouvido, se tem empecilho no teu coração, se tem empecilho na tua língua, se tem empecilho nos seus olhos, deixa Jesus tirar o impedimento primeiro, para depois Ele declarar Efatá sobre a tua vida. Agora você vai entender o que eu vou dizer. Por que você conhece crente de muitos anos que a vida do cara não muda? É o mesmo. Ele não cresce espiritualmente, ele não cresce dentro da casa dele, da família dele, ele não progride, ele não prospera financeiramente. Por quê, pastora? Ele está em Jesus. Ele vem ouvir a palavra, mas ele quer o Efatá, ele não quer que o impedimento saia. Ele quer a declaração do abre-te. Ele quer experimentar do milagre, mas ele não quer que Jesus enfie o dedinho no ouvido dele. Ele não quer receber o cuspe de Jesus. Porque passar pelo processo de libertação, para muitos é vergonha e constrangimento. Mas deixa eu te dizer uma coisa, na autoridade do nome de Jesus, só vive o Efatá quem experimenta a libertação. Só desfruta do Efatá quem se coloca à disposição de Jesus fazer a obra. Amigo, o que é que tem roubado a bênção da tua vida?
Qual o impedimento no teu ouvido que não tem permitido você ouvir a verdade completa? Que não tem permitido você ouvir a palavra de Deus de uma forma que vai dar você força, autoridade, coragem para você vencer? O que tem roubado o teu ouvido de ouvir tudo que Deus tem dito ao seu encontro? Tem alguma coisa aí? E eu não sei, porque Jesus não perguntou nada para esse homem. Eu não sei se ele era surdo e gago por causa de trauma, que trauma faz isso. Quando criança, até uma determinada idade, se ela passa por um trauma muito grande, ela pode sim desenvolver dificuldade auditiva e na fala. É um trauma emocional. Eu não sei se aquele homem não ouvia e não falava e tinha dificuldade de falar por conta de problemas espirituais. Se era demônio que estava ali, eu não sei, a Bíblia não diz. Eu não sei se era apenas uma deficiência, uma deformidade física. Ele nasceu daquele jeito. Ele nasceu surdo e se tornou gago por causa da surdez. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não importa se o caso é de fundo emocional, se o caso é de fundo espiritual, se o caso é de fundo físico, Deus está dizendo, em todos os casos, o impedimento tem que sair. A pedra de tropeço tem que sair. Tem que sair para o Efatá vir. Eu vou terminar a minha pergunta para você nessa noite qual é o Efatá que você tem pedido a Deus? Você tem pedido a Deus, Deus, eu preciso que o Senhor abra o caminho da minha vida emocional. Eu preciso que o Senhor abra a minha vida financeira. Eu preciso que o Senhor abra os meus relacionamentos. Eu preciso que o Senhor abra o caminho dos meus negócios, daquilo que eu trabalho. Qual é o Efatá de Deus que você está esperando? Eu vim aqui essa noite para dizer para você, Ele está pronto para olhar para os céus e gritar com a boca dele, Efatá sobre a tua vida. Mas para isso, você tem que sair da multidão. Para de andar com gente que não crê no teu milagre. Para de andar junto com gente que não acrescenta nada na sua vida, que só fica enchendo você de circunstâncias, problemas, coisas que não vão acrescentar. Sai da multidão para encontrar com Jesus e o milagre poder acontecer. Para o Efatá se manifestar, você precisa deixar Ele enfiar o dedo no seu ouvido. Abra mão da vergonha. Abra mão do sentimento. O que o meu irmão vai pensar? Amigo, você acha que se eu estivesse diante de Jesus e Ele me chamasse para o canto, eu ia me preocupar se Ele ia cuspir na minha língua e enfiar o dedo no meu ouvido? Eu queria viver a experiência com Ele. Eu queria experimentar tudo que vem dEle para a minha vida. E você fica cheio de não me toques. Você fica cheio de dedos. Eu quero que Deus faça a obra na minha vida, mas eu não gostaria que fosse dessa forma, não. Eu não gostaria que Deus fizesse assim, porque eu entendo, pelos anos da minha vida, que não tem necessidade disso. Quem sabe a necessidade é o Senhor, a forma como Ele vai trabalhar o Senhor, se Ele vai enfiar o dedo, se Ele vai cuspir na língua, se Ele vai mandar você lavar o lodo no olho, se Ele vai mandar você mergulhar nas águas, não importa a forma. Deus está dizendo, se submeta para que o empecilho saia e você experimente o Efatá de Deus. Fica de pé no seu lugar. Pastora, em nome de Jesus, eu estou buscando esse Efatá aí tem uns 10 anos. Tem um bando de mulher doida para casar. E diz, Jeová, abre esse caminho aí. Desenrola esse rolo aí. Tem gente doida para experimentar milagres na presença do Senhor. Mas varoa, se você não consegue ouvir com perfeição, você nunca será a esposa que Ele sonhou que você seria. Se o teu ouvido não tem plenitude de ouvir a palavra e a verdade, o Shema Israel, Ele não pode abrir uma porta para que você entre e estrague o sonho do coração dele.
Da mesma forma funciona em qualquer área da minha vida e da sua vida. Deus não pode entregar uma empresa na sua mão se você não está pronto para lidar. O impedimento tem que sair primeiro para a porta abrir depois. O impedimento tem que sair para que as coisas aconteçam de forma ordenada e segura. Eu quero viver o efatá de Deus na minha vida. Para que as portas pudessem se abrir sobre a minha vida, eu tive que me submeter muitas vezes, não foi uma nem duas, muitas vezes, à experiência da libertação. Porque libertação não é para ímpio, libertação é para crente. Todo dia eu preciso de libertação. É por isso que o sangue de Jesus tem poder, que eu tenho acesso a Ele todos os dias da minha vida. Eu preciso de libertação todo dia. Eu preciso que o impedimento saia, aquilo que me impede de romper saia da minha vida. Porque eu quero ter ouvidos para ouvir, eu quero ter boca para testemunhar. Eu quero experimentar da glória de Deus de uma forma completa e única, não vivendo de porções. Amigo, não saia desse lugar feliz da vida porque ele enfiou dentro do seu ouvido. Se ele não gritar efatá, não saia, porque o processo não acabou ainda. Não se contente pela cuspada na tua língua. Se o efatá não for liberado, nada aconteceu. Foi só um movimento. Foi só um movimento no âmbito espiritual, ligando a terra aos céus. O efatá não foi ligado, o efatá não foi liberado. Não saia da presença de Jesus enquanto o efatá não for liberado sobre você. O que a senhora quer essa noite? Eu quero que você se permita que Ele tire o impedimento. O impedimento que está te roubando o efatá. E já era para ter vindo, varão. Já era para ter vindo, irmã. Mas o dedo tem que enfiar no ouvido. A saliva tem que encontrar a tua língua para o processo ser completo. Senão o efatá não acontece. Pastor, eu quero viver isso na minha vida. Eu quero ter essa experiência de viver o efatá de Deus. O abrir de Deus sobre a minha vida verdadeiramente. Teu lugar é no altar. Deixa Ele tocar você aqui. Deixa Ele botar o dedo no seu ouvido. Deixa Ele tocar na sua língua. Deixa Ele botar a mão nos seus olhos. Deixa Ele tocar o seu coração. Aonde é que está o empecilho? Deixa Ele botar a mão em você. Para que quando o empecilho sair, amigo, o efatá possa ser liberado sobre a tua vida. E você possa desfrutar verdadeiramente desse milagre. Vamos adorar o Senhor. Chega bem pra frente. Em tempos de dias de vergonhas, a esperança. Em tempos de guerras, sem forma e vazio esteja o teu viver, mas o haja de Deus, o haja de Deus, o haja de Deus se permita-se. Pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. De vergonha, a esperança.
Mas o haja de Deus. Tá chegando aí. O haja de Deus. O haja de Deus se ouvirá. Éfata! Se é tempo de chorar, Aleluia! pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Se é tempo de chorar, pode até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Preste atenção no que eu vou dizer. Aquele homem que experimentou da graça de Jesus naquele momento não merecia nada. Ele era um gentio, idólatra. Alguém distante do conhecimento da verdade. Mas ele aproveitou a oportunidade. Conduziram-o ao encontro da verdade. Ele se submeteu a ela. O problema é que às vezes nós que conhecemos a Cristo, que temos tempo com Cristo, com intimidade com Cristo, não nos submetemos a essa verdade, porque achamos que não existe necessidade de um impedimento sair. Se Jesus quiser, Ele declara a nossa vitória. Amigo, eu creio. O problema é que Ele não faz a obra para nos ensinar. Ele não perde a oportunidade de nos ensinar, para que a porta se abra, para que a verdade, o sonho, a promessa se concretize na minha vida e na sua vida. O impedimento precisa sair. Aprenda isso uma vez por todas. Enquanto você for um criador de impedimento, o Efatá não vem. Por quê? Porque você cria os empecilhos que te impedem de ouvir e de testemunhar. Você fica agarrado com eles e você diz: mas abrir mão é difícil. Começar de novo é tão difícil. Por que eu tenho que passar por esse processo? Por que Jesus não resolve tudo de uma vez? Por que Jesus não declara o sim e anula tudo e começa tudo do zero? Porque se Ele não fizer do jeito certo, você não aprende. Daqui a algum tempo você vai voltar a fazer as mesmas coisas, porque você não pagou preço nem tempo de entender que para viver a oportunidade de Deus, o impedimento tem que sair. Pastora, como é que isso vai acontecer? Se permita. Vamos repetir esse ato essa noite. Põe a mão no seu ouvido. Põe a mão no seu ouvido e diga comigo: Senhor Jesus, nessa noite não são as minhas mãos, mas as tuas mãos. Coloca o dedo no meu ouvido, como o Senhor fez com aquele homem, e abre, Senhor. Tira o impedimento que não me deixa ouvir com plenitude. Põe a mão sobre a sua língua. Diga comigo: Senhor Jesus, que não seja a minha mão, mas a tua mão com saliva nessa noite, para que eu experimente o testemunhar perfeito debaixo da tua autoridade. Tira da minha boca todo impedimento, para que eu experimente o teu milagre. Põe a mão no seu coração. Assim como o Senhor fez, Senhor, o Senhor levantou os teus olhos, suspirou e disse: Efatá. Que nessa noite o mundo espiritual escreva o abrir de Jesus, o abrir de toda circunstância e possibilidade que estava fechada, tudo aquilo que não rompia. À medida que o Senhor arranca o impedimento, o Efatá precisa vir. Que veio o Efatá sobre o seu casamento, que veio o Efatá sobre o teu trabalho,
Que venha o Efatá sobre a tua família. Que venha o Efatá sobre o teu ministério. Efatá! Abre-se, Senhor! Em nome de Jesus. Levanta as suas mãos ao céu e diga: eu recebo o abrir de Deus sobre a minha vida nessa noite. Em nome de Jesus. Se você crê, aplauda. Aplauda aquele que vive, aleluia. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus, o Efatá de Deus sobre a vida da Maria Servidantes. Um processo na justiça há muitos anos, 15 anos, e Deus abriu para cumprir o propósito na vida dela. Louvado seja Deus na sua vida, Maria. Eu quero orar por todos esses enfermos e debaixo da unção e do edito dessa noite declarar: se tem um impedimento aqui, Senhor, que não deixa, Pai, a cura chegar, que não deixa, Pai, a saúde chegar, que não deixa, Pai, a providência chegar, retira hoje, na autoridade do nome de Jesus, e abençoa os teus filhos, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Estende a sua mão que eu vou ministrar a bênção apostólica. Aí você não vai sair daqui antes de abraçar uns 2 ou 3, olha no olho dele e diz: se o impedimento saiu, o Efatá veio. Se o impedimento saiu, o Efatá sobre a tua vida chegou, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua unção, pelo cumprimento da tua vontade e do teu querer sobre nós. Com o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Jesus Cristo de Nazaré, as nossas consolações do Espírito Santo, seja comigo, com você, com a tua casa, com todo Israel de Deus, até a volta do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vai em paz, querido. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.